Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Páscoa. Hoje, sexta-feira, dia 22 de maio de 2026, sétima semana da Páscoa, ano litúrgico da Santa Madre Igreja Católica, ano A. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos 13b a 21. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficasse alguns dias ali, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro, quando eu estive em Jerusalém. Os sumos sacerdotes e os anciões dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse, mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado contra os acusadores e possa defender-se de sua acusação. Eles vieram para cá no dia seguinte, sem demora. Sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crime, de que pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião, a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma está vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse revisada ao juiz do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 102, versículos de 1 a 2, versículos de 11 a 12, versículos 19 a 20b. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá no céu. Bendiz a minha alma ao Senhor, logo que meu ser e seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, não te esqueças nenhum dos seus servidores. O Senhor pôs o seu trono lá no céu. Quanto aos céus, por sobre a terra se elevasse, tanto e grande o seu amor aos que temem. Quando disse, nascendo do expoente, tanto afaste-se para longe de nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá no céu. O Senhor pôs o seu trono lá no céu, abrange o mundo inteiro em seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, os seus anjos todos, e valorosos que cumpres suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá no céu. O Senhor pôs o seu trono lá no céu. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, o Paráclo, haverá de lembrar-vos de tudo que eu fiz e tenha falado. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, capítulo 21, versículos 15 a 19. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou
a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacentas as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou Jesus a Simão, filho de João: Tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes e ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias tuas para aonde queres. Quando fores velhos, estenderão as mãos ou contra ti e fingirá-te e levarás para onde não quereis ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria morrer e iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo a palavra do Senhor que acabamos de escutar. Na leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram em Cesareia e foram cumprimentar Festo, como ficasse alguns dias. Aí Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, um sumo sacerdote e os anciões dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me para que o condenasse. Mas eu lhe respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se de sua acusação. Eles vieram para cá no dia seguinte, sem demora. Sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crime de que pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado, mas Paulo fez apelação para que a sua acusação fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. E então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: Bendiz a minha alma ao Senhor e todo o meu ser, o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Quanto aos céus, por sobre a terra, ele elevam. Santo é grande o seu nome aos que os temem. Quanto dia nascesse do poente, tanto afasta para longe os nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Abrange o mundo inteiro o seu reinado. Bendiz o Senhor Deus, os seus anjos e todos valorosos que cumpre as suas ordens. Já no Evangelho narrado segundo São João, Jesus se manifestou-se aos seus discípulos e depois
perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse de novo para Pedro: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu cingias e ia para onde querias. Quando fores velhos, estendereis as mãos e outro te cingirás, e te levarás para onde não quereis ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Jesus falava isso a respeito de que morte Pedro iria morrer. Pedro, depois de evangelizar Antioquia, foi para Roma e lá evangelizou e lá ficou. E lá também visitou Paulo, que estava na prisão, e viu a morte de Paulo decapitado. Em seguida, Pedro foi preso e lá foi condenado à morte, aonde morreu com a cruz invertida, porque Pedro diz: Eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Que possamos seguir os exemplos de Paulo e Pedro e tantos homens e mulheres que durante mais de 2000 anos deram a vida pelo amor ao Evangelho e pelo amor à Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo o amor de defender a palavra do Senhor e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, com esses exemplos, fortalecidos na fé e guiados através da Santa Amada Igreja Católica de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando o Evangelho do Reino, hoje e sempre. Amém.